E aí, galerinha, estou aqui de volta para complementar então o início da discussão. Eu fiz a pergunta para vocês, o que é física moderna? Na verdade, eu já até dei uma olhada ali nas respostas, mas estou vendo que vocês ainda não começaram a interagir. Então eu decidi fazer uma explicação, mas eu insisto que primeiramente responda o fórum. Bom, e o que é física moderna? Eu vi que ali na primeira resposta que eu li, tem uma pessoa que já fala, física moderna é tudo que estuda a partir do século XX, século XXI. Bom, não está errado essa afirmação, até porque a gente associa moderno a uma questão temporal. Contudo, a física moderna ela não começou no século XX. As primeiras descobertas, os primeiros experimentos, as primeiras deduções que levaram ao desenvolvimento da física moderna já começaram no final do século XIX. Então, apesar do nome moderno, talvez não seja tão moderno assim, tá? Bom, e o que torna tão diferente a física moderna do que a gente tinha antes? Primeiro, qual que é o nome da física que a gente tem antes da física moderna? Bom, depois do desenvolvimento da física moderna, passamos a chamar todos aqueles conhecimentos já adquiridos pela ciência, pela física, de física clássica. Podemos dizer que tudo que vocês vêm estudando em física ao longo do ensino médio de vocês é física clássica. Então, o que vocês estudarem em mecânica, como as leis de Newton, as leis do movimento em geral, é física clássica. O que vocês estudaram em gravitação, a lei da gravitação universal de Newton também é física clássica. Vocês estudaram em termodinâmica a respeito das relações de temperatura e calor, é física clássica. O estudo da luz, ondas, são conceitos dentro da física clássica. Até o que vocês estudaram no eletromagnetismo. Os primeiros conceitos de eletricidade, tal como do magnetismo, também são conceitos dentro de física clássica. Aliás, as equações que denominam o eletromagnetismo, equações que a gente não aprofundou muito, tá? As chamadas equações de Maxwell, também são equações da física clássica, tá? Basicamente, tudo que vocês estudaram, ou a maior parte, enquadra-se como física clássica. Digo mais, tecnologia que a gente usa, desenvolve, que tem no dia a dia, utiliza esse conhecimento da física clássica. Digamos que você vai fazer um curso de engenharia. Todo o conhecimento que forma o engenheiro civil envolve conceitos de física clássica, questão de equilíbrio, edificações. Digo mais, até questão de desenvolvimento de tecnologia. O engenheiro automotivo, quando ele vai construir a tecnologia ou desenvolver a tecnologia para um carro moderno, utiliza-se conhecimentos de física clássica. Um engenheiro aeroespacial também, para desenvolver, construir um avião, utiliza-se conhecimento de física clássica. Peraí, professor, então o que sobrou para a física moderna? O que acontece é que alguns elementos dentro do conhecimento fundamental mostrou-se um pouco inadequado. Esse conceito fundamental teórico ele mostrou não adequado para explicar alguns experimentos específicos. Então começaram a surgir alguns experimentos que, com o corpo conceitual que a física tinha, não era possível de serem explicados. E aí precisou mudar algumas coisas fundamentais dentro da física que se tinha para conseguir explicar esses fenômenos específicos. Nesse momento que começa-se a mudar alguns conceitos fundamentais, você tem uma mudança da forma como se analisa a física, dos próprios fundamentos da física. Pode-se dizer que o único ponto essencial da própria física que não sofreu alteração é o princípio da conservação de energia. Qualquer outra lei ou princípio, ele pode ser passível de discussão. Inclusive as leis de Newton, vejam só.
Então a gente tem uma mudança tão brusca na forma de se pensar, na forma de se estudar a física, que a partir do final do século XIX para frente, a partir do século XIX para o século XX, essa ciência dura, ciência física, ela passa a ter novos parâmetros para estudar os fenômenos, tá? E essa mudança não acontece de uma hora para outra. Não temos uma data para definir a física moderna, tá? Por isso que eu disse que o conceito temporal ele é insuficiente para definir o que é a física moderna, tá? Mas sim o conhecimento, as mudanças inerentes a essa física moderna. Bom, e o que é então a física moderna, professor? Bem, vamos pensar alguns fenômenos, alguns conhecimentos que talvez vocês já tenham ouvido falar, que eles se enquadram dentro de física moderna. Aliás, outra resposta que eu vi também lá no fórum foi alguém perguntando a respeito da relatividade. E a relatividade? Bom, temos a relatividade clássica, mas Einstein ele chegou com uma nova ideia de relatividade. A relatividade de Einstein faz parte dos conceitos dentro da física moderna. Temos a relatividade restrita, a relatividade geral. Aliás, a relatividade é um dos elementos que estaremos estudando nesse nosso estudo de física moderna. Bom, mas não só a relatividade. Outros conceitos, outros nomes que vocês devem ter ouvido falar também faz parte. Por exemplo, a física quântica. O que é física quântica? A conceituação de física quântica. O que se mudou em relação quando surgiu esses elementos da física quântica também a enquadra dentro do estudo de física moderna. Bom, algumas coisas que vocês já estudaram também têm algumas pitadas de física moderna. Por exemplo, a respeito da formação da matéria, questão do átomo, molécula, também tem elementos de física moderna dentro dessa conceituação. Aliás, a estrutura do átomo que a gente conhece, aquele modelo do átomo de Rutherford Bohr, ele é um modelo com características de física moderna também, tá? Professor, mas então a física moderna ela influencia só na teoria? Não. Já temos exemplos de aplicações em situações, em tecnologias que dependem da física moderna já. Por exemplo, comentei que a tecnologia aeroespacial para lançar um foguete, lançar um satélite, ela envolve apenas conhecimento de física clássica. Mas o sistema de GPS, ele é lançado ao espaço por meio desse sistema de foguetes para ficar orbitando a Terra. Para quem não sabe, o sistema de GPS é um conjunto de satélites que dá a localização exata em tempo real, por exemplo. Contudo, se não forem levados em consideração efeitos relativísticos, o GPS ele pode dar o valor errado da posição. Ou seja, para colocar o satélite lá, usou a física clássica. Mas para ele dar a informação correta, já usa conhecimentos de física moderna. De física relativística, no caso. Tá? E o que efeitos são esses? Calma, a gente vai estudar a física clássica, mas ainda não nessa quinzena. Ainda não é agora. Tá? Então, o que a gente vai estudar basicamente? De maneira superficial, sem aprofundar, inclusive em cálculos, a gente não vai trabalhar os cálculos da física moderna. Mas o que a gente vai estudar envolve, por exemplo, vamos falar um pouco a respeito da física quântica, vocês vão entender um pouco sobre o que é física quântica, a física relativística. Einstein não criou só uma relatividade, existem duas teorias da relatividade criadas por Einstein, a gente vai falar a respeito das duas, tá? Porém, começaremos nessa quinzena falando de alguns fenômenos que eles ajudaram no surgimento da física moderna, tá? Então, começaremos falando a respeito de dois fenômenos. Um deles é chamado radiação do corpo negro.
Inclusive, esse fenômeno é um fenômeno clássico, já havia previsão desse fenômeno. Só que alguns dados experimentais não podiam ser explicados pela teoria clássica da física. Aí que surge uma pessoa para explicar esse fenômeno de uma forma diferente, utilizando um meio diferente de explicar esse fenômeno da radiação do corpo negro. O segundo é uma aplicação prática, um fenômeno que ficou conhecido como efeito fotoelétrico. Esse efeito ele foi descoberto por um cientista, Hertz, foi estudado por outro cientista, mas nem Hertz, nem esse outro cientista, que agora eu esqueci o nome, mas eu vou estar passando um videozinho falando a respeito desse fenômeno, nenhum dos dois conseguiu explicar esse efeito fotoelétrico. Para explicar, surgiu um outro cientista, esse eu lembro o nome, mas vou deixar para vocês verem quem foi esse cientista. Dica, é alguém famoso. Então, ele pegou novas ideias para conseguir explicar esse fenômeno. Então, acabou criando uma teoria nova para conseguir explicar esse fenômeno chamado de efeito fotoelétrico. Que, aliás, hoje em dia já tem até aplicação prática esse efeito fotoelétrico, hein? Mas o que é esse efeito fotoelétrico? Também não vou falar agora, aí vocês vão ter que assistir os próximos vídeos. São vídeos da internet, mas são vídeos que explicam muito bem esses fenômenos, tá? Tanto a radiação do corpo negro, quanto o do efeito fotoelétrico. E é claro que depois teremos uma atividade já para vocês. Bom, o fórum que eu passei já é uma atividade, então seria uma segunda atividade para vocês, certo? Então, por hora é isso. Bom estudo a todos vocês.